Yo, peace, gangsta. Bom, tô aqui hoje, cenário diferente, porque quis aproveitar a luz do sol. Porque eu vou falar de quem? Dele, do sol. Nossa fonte de energia que nos dá vida, que floresce toda essa vida biológica que a gente tem no planeta. Então, Pai Sol, Mãe Gaia. E vamos lá. O Sol foi tido como vilão durante muito tempo, né? Hoje em dia as pessoas já têm conhecimento suficiente para saber que isso não é verdade, que o Sol é um aliado, ele traz saúde pra gente. Se você ainda acha que ele é vilão, é muito importante você escutar essas coisas que eu vou falar agora. Mas também tem pessoas que sabem que ele é um aliado pra gente, mas também não tem conhecimento sobre alguns aspectos, sobre proteção, sobre absorção do Sol, tá? Então é isso que eu vou comentar. Primeira coisa, por que o Sol é importante? Porque é ele que produz a vitamina D no nosso corpo. E a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio, tá? Na verdade, é um hormônio D que o nosso corpo produz e é essencial para várias funções do corpo. Então, o Sol é muito benéfico. Ele cura várias doenças que pessoas nem têm ideia, como depressão, câncer. Ele cura o câncer, ele não vai te dar o câncer, tá? Doenças cardiovasculares e algumas doenças autoimunes também, como esclerose múltipla e lúpus. Então é importante salientar isso porque tem pessoas que têm essas doenças, que têm depressão e não sabe que o simples fato de você tomar sol e aumentar a sua concentração de calcidiol no sangue, que é o que vai produzir o hormônio D, melhora a sua vida, entendeu? Então é importante ter esses conhecimentos. Você tomando o sol no horário bom, vou falar sobre o horário daqui a pouco, vai aumentar o calcidiol no seu sangue, no seu organismo. E esse calcidiol, com a ajuda do colesterol, ele vai se transformar em calcitriol, que é o que o seu corpo vai usar para produzir todo esse bem-estar, todos esses benefícios e reparam essas doenças. Inclusive para crianças, o sol é essencial para o crescimento ósseo. Então tem muitas mães aí, pais, que ficam com medo de deixar o filho tomando sol porque vai causar câncer de pele, e é justamente o contrário. Não vai causar câncer de pele, vai dar saúde e vai dar crescimento ósseo para eles. Então deixa a criança ficar no sol. Só não pode ficar torrando. Então isso eu vou falar mais para frente também. Tem que ter cuidado só para não torrar no sol. As pessoas tendem a ter medo do sol e andar com roupas compridas, tampando os braços, tampando as mãos, porque as mulheres não querem pegar mancha na mão. Sempre com um bonezinho, um chapéu, calça. Por que isso? Porque existe uma falácia, foi incutido na nossa mente, disseminado pela mídia global, com o propósito de que o sol ele é vilão, ele vai fazer mal pra gente. Então qual o intuito disso? Primeiro, manter as pessoas doentes, porque pessoas saudáveis não vão dar dinheiro para a indústria farmacêutica, a indústria hospitalar. Então, quanto mais pessoas doentes tiver, melhor. Vai gerar mais dinheiro para eles. Sem contar a parte da manipulação, que pessoas doentes, pessoas fracas, são mais fáceis de serem manipuladas. Então a gente tem que restaurar a força do nosso corpo, ser cada vez mais fortes e não se deixar manipular, entender toda essa manipulação que rola ao redor. Então, primeira coisa para a saúde, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para a saúde, não podia deixar de falar do sol. Como já deu para perceber, eu gosto de pegar o mais abrangente para ir especificando. Então, qual a primeira coisa que nos dá saúde? É o sol, é a nossa fonte maior de energia. Antigamente, os doentes eram tratados num local que chamava solarium. Era simplesmente um lugar que eles iam para tomar banho do sol. Então, os antigos já tinham esse conhecimento. Na verdade, o conhecimento ele vem se deteriorando ao longo do tempo por conta de toda essa manipulação e de todas essas falácias que são jogadas uma atrás da outra. Então, uma mentira, quando contada várias vezes, ela se transforma numa verdade. A gente tem que saber quais são as mentiras que estão sendo contadas pra gente ao longo do tempo. Entendeu? Só uma delas. As pessoas hoje em dia já têm conhecimento suficiente. A internet está ajudando as pessoas a se iluminarem, tanto espiritualmente quanto informacionalmente, para ter essas informações, para ter esse conhecimento do que é bom e o que não é. Então, claro, você já deve saber que o sol é benéfico. O problema é que, mesmo sabendo que o sol é benéfico, você pode estar fazendo alguma coisa errada, por exemplo, passando protetor solar. É o protetor solar e os seus componentes químicos que fazem com que a pessoa tenha câncer de pele. Em primeira instância, não use protetor solar. Eu vou falar em que casos é válido usar protetor solar. Primeiro a gente tem que conhecer o sol, os raios do sol que chegam pra gente. Quais são os raios? UVA, UVB e UVC, que são os raios ultravioleta A, B e C, certo? O raio UVC, ele não chega em nós, ele não entra na atmosfera da Terra. Creio eu que seja a magnetosfera que impede esse raio UVC de chegar aqui. Não sei se ele é fatal ou não,
mas bem provável, porque a natureza é tão perfeita, trabalha de formas tão assim encaixadas, né? A natureza, ela tem o seu processo, tem a sua beleza que ela se encaixa, tudo se encaixa na natureza. Agora os raios UVA e UVB, que são os que chegam pra gente. Desses raios que chegam pra gente, 5% deles são os raios UVB. Então os raios UVB são os que geram esse hormônio dentro do nosso organismo. São eles que são os raios benéficos, os raios UVB. E os raios UVA são os raios que vão te dar rugas, manchas de pele, envelhecimento da pele. Então esses são os raios UVA. E os raios UVA eles estão sendo bombardeados a todo momento. Desde que o sol nasce até o sol se pôr, os raios UVA estão sendo emitidos. Agora os raios UVB não, só quando o sol está a pino. Então o melhor horário para tomar o sol, na verdade, é aquele que foi contado errado. Então aquele horário que o pessoal recomendava, o pessoal, né? Aquele horário que era recomendado pela mídia, que era o sol benéfico, que é antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, esse é o sol ruim, na verdade. É o sol que você vai pegar a mancha, vai envelhecer a sua pele e não vai te dar benefício nenhum de saúde. Então os raios UVB chegam de 10 da manhã às 2 da tarde. E o pico dele é meio-dia. Então, o melhor horário de tomar sol? Meio-dia. Aquele sol mais forte. É esse que vai nutrir o nosso corpo. Você não precisa ficar torrando nele. Parece que 15 a 20 minutos já é suficiente para te dar aí 20 mil unidades internacionais. Vai depender da pele. Peles mais claras precisam de menos tempo. Peles mais escuras de mais tempo. Na internet tem uma tabela mostrando classificação dos tons de pele e quanto tempo precisa para tomar sol para gerar essas 20 mil unidades internacionais, que já é uma quantidade suficiente para nutrir nosso corpo diariamente. Além de tomar o sol, também é importante suplementar. Como muitas pessoas não têm esse tempo, a máquina social faz com que as pessoas tenham que acordar muito cedo, ir direto para o trabalho, e elas se escondem do sol enquanto estão indo para o trabalho, voltam para casa, já está de noite. Então você não teve esse tempo para nutrir o seu corpo de vitamina D. Então é importante fazer a suplementação também. Você pode tomar de 5 mil unidades internacionais a 10 mil UI por dia. Eu tomo 5 mil porque eu já tomo sol todo dia, então é uma boa medida. Mas é bom você também fazer o exame, vai no seu médico, faz um exame e vê quanto está a sua taxa. A taxa é o seguinte, é a taxa de concentração do calcidiol no sangue. É medido por nanogramas por ml. Uma taxa recomendada pelo Laí Ribeiro, um dos meus mentores aí, Laí Ribeiro. O que ele fala eu assino embaixo. E ele diz que a concentração ideal é de 50 nanogramas por ml no sangue. Então é bom você fazer o exame, ver quanto está e se adequar para suplementar ou tomar mais sol de acordo. Agora fala sobre o filtro solar. Esse assunto é polêmico e as pessoas tendem a não acreditar. Como assim o filtro solar vai te dar câncer? Mas é isso mesmo, o filtro solar que te dá o câncer de pele, não é o sol. A gente tem que ter em mente toda essa manipulação, tá? Primeiro, esses governos ocultos, esses donos do mundo, eles agem em várias esferas para deixar a nossa vida mais fraca, para deixar a nossa vida ruim. Então a gente tem que ser donos de nós mesmos. E é importante ter essa consciência que eles fazem essas manipulações, principalmente na saúde. Vou falar sobre esses temas em outros vídeos, mas enfim, o sol não te dá doença nenhuma. O que você não pode é quando você não tem costume de queimar sua pele no sol, chegar lá e torrar durante 3 horas. Eu já fiz isso, fiquei meses e meses e meses sem ir pra praia. Fui pra praia, como eu não uso protetor solar, né? Tostei e acabou com a minha viagem. Não acabou com a minha viagem, mas atrapalhou muito. Então eu fico 3 dias só recuperando as costas aqui, toda queimada. Então o que eu recomendo? Vá lá pra praia, toma os seus 30 minutos de sol. Quando o seu corpo começar sua pele já está quente, seu corpo já está começar a dar aquela queimada, aí sim você passa protetor solar. Aí você pode tomar mais sol tranquilamente. Agora, é importante escolher um protetor solar bom, porque a maioria deles são venenos e você passa na pele. A pele é um dos órgãos que mais absorve, então tudo que você passa na pele você tem que preocupar. Mulheres que passam maquiagem, vou falar sobre isso depois, porque eu tenho 2 irmãs, né? E elas sempre usaram maquiagem e também estão adquirindo esse tipo de conhecimento. A maquiagem é cheia de química que vai fazer mal para você. Se você pinta cabelo também, tá indo tudo para dentro do seu organismo. Então tem que ficar ligado nessas coisas. E o filtro solar também. Pesquisa aí as químicas que tem no filtro solar, você vai ver que um deles inclusive é o tal do benzofenone 3. Isso quem falou foi o Vandélio Santos, que é outro cara muito bom. Ele tem um canal com várias dicas, ele é médico também. E ele sabe de todas essas manipulações, ele fala disso também. Então assim, tem muita gente desperta, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que estão dormindo, que não tem ideia do que acontece. Então o Vandélio Santos, outro cara aí que eu já estou recomendando, e ele que citou esse químico, benzofenone 3.
Mas tem vários outros químicos no protetor solar. O importante é achar um sem química. Nem pesquisei isso ainda porque eu não uso mesmo, mas com certeza tem vários aí que são naturais. Um jeito de você proteger sua pele é com óleo de coco, mas se você for ficar muitas horas, ele não vai te dar o fator de proteção que precisa. Agora vamos falar sobre o fator de proteção, que é o tal do FPS. Isso é informação do Laí Ribeiro também. Ele diz o seguinte, que esse FPS ele vai proteger dos raios UVB. E quais são os raios benéficos? Os raios UVB. Então para que você vai passar um protetor que tem FPS? Então tem os protetores que têm FPS e o PPB. O Laí Ribeiro diz que é o PPB que vai te proteger dos raios UVA. Então tem que achar protetor com PPB. E o FPS, não, você não precisa. Deixa os raios UVB chegarem até você, produzirem o hormônio D, que só vai te dar saúde. Outro detalhe aqui é o seguinte, o vidro normal, ele bloqueia os raios UVB também. Então se você fica tomando sol na varanda, atrás do vidro, você não está se enriquecendo do sol. Você só está pegando os raios UVA que são prejudiciais para sua pele. Então o sol é direto na pele, sem medo, peito aberto. Se você estiver dirigindo, bota o braço para fora, abre o vidro, toma o sol na cara. Os raios que vêm pelo vidro são os raios UVA, então não são bons para você. Então é isso, esse foi o recado sobre o sol. Fiquem ligados aí, tomem sol sem medo. Se você quiser, vai atrás, pesquisa, certo? Abraço, compartilhe aí também e inscreve. Fui.